O Santander divulgou o resultado do segundo trimestre de 2023, o resultado veio abaixo das expectativas, mas tem alguns pontos positivos. Vamos começar pelos pontos positivos, que não são muitos, né? Começando aqui com o setor agro, 42 bilhões a carteira de crédito atingiu no fim do segundo trimestre de 2023, o que é muito interessante, um crescimento de 68% em relação a 2021, e o mesmo crescimento aqui também aconteceu quando a gente compara em relação ao ano de 2022. Então ele vem crescendo de forma sólida, ele prometeu que ia dar bastante atenção ao setor agro e vem conseguindo, né? Um setor que historicamente tem baixas inadimplências e está ficando ainda menor nesse período recente. No Banco do Brasil o negócio é fantástico, né? Vamos ver se o Santander consegue essa mesma expertise aqui de baixíssimas experiências. Então, ponto positivo aqui na carteira agro, crescendo bem. Também cresceu aqui na plataforma de serviços para empresas, 9% no ano. Acho que deu para destacar aqui também como um ponto positivo, né? E, inclusive, entrando aqui mais na sua própria base de clientes, né? E entrando já nos resultados do banco, nós temos aqui um lucro líquido recorrente que subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior. E nos 6 meses, vai ter uma visão mais completa, a gente tem uma queda de 45%. O que significa? Significa que o primeiro trimestre foi muito fraco, então ter uma melhoria em relação a esse trimestre também não é nada de outro mundo, né? Ele tinha que mostrar também o trimestre aqui do ano passado, segundo, para termos mais visibilidade. Enfim, mas não tem problema. Aqui no lucro líquido do período, eu peguei o que o banco reportou no segundo trimestre de 2022 e isso nos mostra uma queda de 45,9%. Então, o resultado do banco foi de queda considerável nos lucros. Aí a gente tem que entender agora nos detalhes o que aconteceu para ele ter esse desempenho. A gente já vai dar uma olhada. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, houve um aumento sim de 5,5%, né? E como a gente vê o semestre, uma queda de 45,6%. Então ainda está no momento difícil o Banco Santander. Então, começando aqui com as despesas gerais, nada assim de outro mundo acontecendo, né? A gente vê o banco se esforçando para reduzir as despesas administrativas, então teve um aumento de apenas 4,3% aqui no semestre, mas em relação ao trimestre anterior teve um aumento aqui de 2,4%, mas assim, nada que vá assustar, tudo tranquilo. E aí a gente vê aqui as despesas com o pessoal, diminuiu um pouquinho, 0,5% em relação ao trimestre anterior, mas olha, a gente olha aqui nos 6 meses, 13,5%, ainda está um aumento um pouquinho pesado. Também, nada de outro mundo, né? A remuneração do pessoal realmente aumentou e tudo mais, mas aumentou um pouco forte, por conta de inflações anteriores, mas eu achei um pouquinho puxado esse aumento aqui. Enfim, isso nos leva então a 8,4% de despesas gerais no relação ao semestre, né? E no trimestre 1% de aumento. E aí na parte de receita de prestação de serviços e tarifas bancárias, óbvio, é um desafio para os bancos, então ele conseguiu aumentar 2,4% em relação ao trimestre anterior, o que é positivo, embora no semestre aqui ele tenha mantido estável, o que, embora perca para a inflação, né, tá ok, tá bom, porque é um desafio para os bancos essa parte aqui, tarifas bancárias principalmente, então tá ok, tá positivo aqui, vamos passar essa parte. Então a gente pode observar aqui a evolução da margem financeira, o spread vem ainda uma queda, né? Vem em queda, enquanto a margem com os clientes, né? Ele consegue aqui então um aumento realmente em relação ao ano passado e também em relação a esse trimestre de 3,3% no caso, aqui um pouco mais em relação ao trimestre segundo aqui, né? Já quando a gente olha a operação a mercado, que é a captação aqui, né? Ele conseguiu uma melhoria em relação ao primeiro trimestre de 2023, o que era esperado. Para ser sincero, eu esperava até um pouquinho mais aqui de melhoria nessa frente. Mas quando a Selic começar a reduzir, isso aqui vai dar uma acelerada, tá? Então, ele teve aqui uma evolução na operação com o mercado, poderia ser melhor, e uma evolução bastante grande quando a gente compara com o segundo trimestre de 2022. A mesma coisa a gente vai ver quando a gente for comparar lá no terceiro trimestre, no quarto. Isso aqui tende a continuar melhorando, né? Mas não sei, poderia ser um pouquinho melhor aqui. Então, a evolução da margem financeira aqui foi bem mais ou menos, né? O banco também está bastante cauteloso com a questão da inadimplência. A gente tem que analisar como um conjunto, como um todo, né? Então, a abertura aqui do crédito, a gente vê que realmente manteve um aumentinho na pessoa física, no financiamento para o consumo, nas pequenas e médias empresas. E aí, olha que curioso, as grandes empresas tiveram um declínio aqui na captação de crédito, que eu não acho tão interessante, que é uma frente que não tem tanta inadimplência.
o que fez o total da carteira ampliada crescer aqui apenas 2%, puxado por títulos privados e avais e fianças aqui. Então, assim, um crescimento bem modestinho, né? Bem tranquilinho aí, mas com grandes empresas aqui caindo. A carteira de crédito por qualidade está bem estável, né? Praticamente igual ao trimestre passado. Vamos analisar as provisões, muito importante para analisar todo o contexto do banco aqui na captação de crédito e tudo mais, né? Então, olha só, temos aqui uma inadimplência que saiu de 7,69 para 7,16. Houve-se um declínio quando a gente tira os não recorrentes, né? Seja positivo ou negativo. E temos aqui também uma receita de recuperação de créditos baixados, também que deu uma melhoradinha, né? Eventualmente isso pode começar a acontecer recuperando mais crédito, tanto inadimplência, né? O pessoal vai, recuperando aí aos poucos com os acordos e tudo mais. Então, assim, tá pesada essa inadimplência, né? É basicamente a terceira maior aqui desse período que nós estamos vendo, bastante gorda a provisões aqui que o banco teve que fazer, na verdade as provisões. A inadimplência também está pesada, como nós já vamos ver, tá? Então, aqui está a inadimplência, olha só, puxa vida, subiu mais ainda na pessoa física, de 4,5 para 4,8, né? O que também não é nada a de se surpreender muito, né? E aumentou também a inadimplência total de 3,2 para 3,3. E aqui está a PJ que se manteve estável, aí foi bom, mas realmente a inadimplência pessoa física está bastante complicada aqui, o aumento que está acontecendo mesmo com o banco tentando estancar isso. Então isso aqui assusta um pouco em relação ao Banco Bradesco, né? Vamos ver como é que vai sair, principalmente que o Banco do Bradesco já estava sendo contaminado na parte PJ, então vamos ver como é que vai sair o Bradesco também, né? Enfim, inadimplência acima de 90 dias aqui preocupando, mas talvez seja aí uma luz ao fim do túnel, onde a inadimplência de 15 a 90 dias deu uma diminuída de 6,5 para 5,9. Isso aqui pode indicar que no próximo trimestre já teremos aqui uma reduçãozinha. Será? Isso é um indicativo, sim. Tem aqui, inadimplência total caindo de 4,5 para 4,2. PJ também caiu um pouquinho. Então, isso aqui sim é um indicativo para que quando chegar nos 90 dias poderemos ter de repente uma inadimplência menor. Tem também aí o desenrola saindo, que vai ajudar um pouquinho também. Tem uma possibilidade de repente já dar uma acelerada nessa melhora aqui da inadimplência, tá? Bom, mas a foto que nós temos hoje, a realidade que importa os 90 dias é essa. Isso aqui tá feio ainda e o banco provisionou bastante e ainda assim o índice de cobertura do banco aqui da carteira ainda está apertado, 214%, tá? Resumindo o que aconteceu no banco, ele continua aqui tentando ser seletivo na concessão de crédito, ainda assim a inadimplência está apertada, ainda assim ele teve que fazer bastante provisões, ainda assim a cobertura dele reduziu de 244 para 214. Mas, como eu disse, existe aquela luz do fim do túnel que pode começar a dar uma melhorada na inadimplência já no próximo trimestre, né? Então, não precisamos nos desesperar e lá na sequência, né, teremos a questão aí da Selic, que também vai dar mais uma ajudinha e aos pouquinhos as coisas vão se ajustando, né? Também acabamos de sair de uma pandemia, né? Então as coisas vão se ajustando aos poucos, mas existe aí uma necessidade de paciência nesse momento ainda. E a reação do mercado em relação ao resultado do Santander foi curiosa. No começo do pregão, as ações caindo cerca de 1,5% e agora já estão aqui no 0 a 0, às 10h16 nesse momento. E, na minha opinião, continuo dizendo que o resultado foi um pouco negativo, mas assim, nada de outro mundo, e já era esperado que o resultado seria um pouco apertado, embora tenha ido até um pouco abaixo do que o mercado esperou. A perspectiva para os próximos trimestres é de melhores resultados. O Banco Bradesco, o Itaú e o Banco ABC estão tendo dias bastante neutros até o momento, começou agora o pregão, né? Enquanto o Banco do Brasil está dando uma aumentadinha aqui, o Banco do Brasil tem tido um pouquinho mais de volatilidade recentemente. E deixa nos comentários o que você achou do resultado do Banco do Santander. Um abraço.